Boa noite, galera. Está no ar mais um programa Cultura Livre e é com muita satisfação que a gente recebe aqui hoje a banda de rock Desheróis. E estamos aqui com dois formadores já da banda que estão desde o início, que estão batalhando para o rock autoral dentro da nossa cidade, que é o Túlio Paniagua. Boa noite, Túlio. Seja bem-vindo. Boa noite, Elô. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, Marcos Vinícius, que é cantor, compositor, né? Seja bem-vindo aqui no Cultura Livre. Muito obrigado. Boa noite para você também. O Túlio, que é dramaturgo, jornalista e também compositor, né? Faz a composição aí junto com Marcos Vinícius. A gente agradece muito que vocês estão aqui e falar um pouquinho de rock autoral. A gente sabe como é difícil fazer o autoral, né? Dentro de Cuiabá, Brasil, mundo, né? É difícil autoral mesmo. Não é fácil, né, meninos? E aí, chamar vocês aqui para conversar um pouquinho sobre esse processo, como é que foi essa junção, pensar a banda Desheróis. Acho que a gente podia falar um pouquinho dessa composição da banda hoje e contar um pouquinho sobre esse lançamento, né, do cabelo, como que é? Deu um branco. Ditadura do Cabelo. Ditadura do Cabelo, é isso. Que é a música autoral que vocês lançaram com incentivo à Lei Aldir Blanc, né? Não, foi do Movimentar. No Movimentar. Que também tá dentro aí desse contexto, né, de mais acesso à cultura que a gente vê enquanto necessário, né, para os artistas. Então conta pra gente um pouquinho, Marcos, você que está aí com o Túlio desde o início, conta um pouquinho sobre essa formação do Desheróis. Sim, a banda Desheróis começa em 2010, né? Com a nossa amizade ali crescendo ali, a gente não fazia nada junto ainda, então eu já tocava e o Túlio já escrevia, mas aí a gente tentou juntar as duas coisas e aí começou a banda. E aí foram dezenas de formações, né? Entrou o Clebinho, depois entrou o Adiel, depois entrou o Danilo, e aí foi mudando e tal, e hoje a gente está na formação que é eu no vocal, o Túlio letrista, o Igor Carvalho no baixo e o Maicon Fabrício na guitarra. A gente está sem baterista por enquanto ainda. E assim, a gente começou a escrever basicamente em 2010, né, Túlio? Foi essa época. no meu primeiro ano de faculdade aqui em Cuiabá, né? Primeiro ano morando em Cuiabá, acho que foi 2010, 2011. E a Ditadura do Cabelo, que é a música do videoclipe, ela foi a primeira música que a gente fez. Olha. Foi a primeira experiência, tanto minha e do Túlio, para fazer música. Foi a primeira... Então, desculpa. Não, então, assim, foi muito especial a gente estar fazendo ela, porque foi o primeiro contato que a gente teve com música autoral mesmo, né? Então foi bastante legal. E isso é uma dificuldade, né? Porque a gente vê, a gente canta e tal, e a gente faz muito a interpretação, né? Interpreta outros artistas, dá a sua roupagem, dá seu estilo também de músico, você pega a forma como que você faz música e traz a música do artista. Mas aí parar, pensar e criar algo seu autoral tem uma dificuldade. Como é que foi isso para você, assim, a primeira música? E tá vendo, a gente vai ver daqui a pouco essa música aí pronta, né? Então, eu lembro que pra mim, assim, a sensação que eu tive foi muito massa depois de ter terminado ela. Foi maravilhoso, assim, uma sensação única que eu nunca tinha sentido, né? Só que ao mesmo tempo, pra mim, era algo que eu fiz muito no instinto ali mesmo. Eu não pensei, qual melodia que eu vou usar, qual campo harmônico, nem nada. Eu fui fazendo. Eu dei muita risada vendo a letra primeiro, na primeira vez, que o Túlio nunca tinha me mostrado. Então, no dia que eu vi, eu falei, nossa, muito engraçado. Muito legal, e a gente tentou dar uma parte mais cômica na música e desses 10 anos aí, 12 anos que a música existe, se manteve essa roupagem um pouco cômica também dela, né? E assim, aí depois de fazer várias músicas, hoje eu percebo que essa primeira foi uma música mais instintiva mesmo, não foi pensada em nada, foi apenas para tentar fazer. Hoje eu tento elaborar mais, a gente tenta buscar mais caminhos ali, mas essa foi muito mesmo, tipo, olhando a letra ali, se inspirando e tentando colocar de uma forma mais simples possível ali. O menos é mais, né? Exato. Era um rolê de experimento mesmo, ali que a gente não tinha noção, né, de como criar juntos. Então a gente tinha uma amizade já, mas era uma amizade recente também, não era uma amizade assim de longo tempo.
E aí, então, a gente fez esses testes, né? Essa música foi o primeiro teste que rolou. O Túlio sempre com uns títulos, assim, bem icônicos, né? Esse Ditadura do Cabelo. Por que Ditadura do Cabelo? Eu fiquei aí... Conta aí pra gente, Túlio. Então, assim, a gente, só para dar uma retomada aqui, a gente é sim uma banda de rock, mas também não só rock, embora a gente tenha uma estrutura assim que é meio a estrutura clássica do rock, né, que é uma guitarra, uma bateria, baixo e aí o violão e vocal. As nossas principais referências são músicas brasileiras, né, são músicos, enfim, cantores brasileiras. Então acho que é música autoral brasileira antes de ser rock, sabe? Embora o rock esteja muito presente, até pela formação. Sim. E aí sobre ditadura, como o Michael falou, é uma música bem humorada mesmo, mas ao mesmo tempo ela também ela problematiza algumas questões que eu acho interessante. Ela partiu daquela perspectiva do Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, que ele testa aquela ideia de que se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido, né, o desejo do oprimido vai reproduzir os métodos de opressão, vai estar nesse lugar para poder reproduzir os métodos de opressão do opressor, né? E aí a partir dessa ideia freiriana a gente fez a música, que é uma coisa assim meio é um universo de cabeludos e carecas, e que o cabelo simboliza o capital, o acúmulo de capital, né? O poder. Então quem tem cabelo está numa posição de opressor, e quem não tem, de oprimido. Mas aí entra essa lógica da pedagogia do oprimido. O que acontece se um careca cria cabelo também? É engraçado. Muito, muito legal. E assim, pouco que eu acompanho dos Heróis já, né? Já tive a oportunidade de ver vocês tocando ao vivo. A gente tem esse quê de colocar o público para refletir a letra da música, né? Eu acho que isso é uma característica enquanto letrista, né, Túlio? Você não quer colocar lá o público para pensar, para refletir, para ver o meio que ele vive, para observar. Mantém o público atento, né? Eu acho que ele tem um quê de atenção. Tipo, você fica em estado de alerta quando você escuta o Des Heróis. Você tem um quê de tipo, olha isso, olha aquilo. Você fica num quê de alerta, você fica numa outra postura. Não sei se você faz isso instintivamente ou se é a minha percepção, mas é que tem esse quê tipo de tô alerta, que é isso mesmo, Túlio? Olha, se eu disser que sim, eu vou estar mentindo, porque eu nunca pensei nisso, nunca racionalizei isso. Vou tentar te manter atento. Enquanto público, acho que não. Mas assim, acho que talvez seja uma característica da minha escrita mesmo, de tentar, por ter essas ligações com jornalismo e tal, e dramaturgia depois. Acho que talvez passe. Ditadura do Cabelo mesmo é uma historinha, né? Ela tem uma linha narrativa, que isso daí, para você captar o negócio, você tem que estar um pouco atento mesmo. Se estiver meio disperso, conversando, você vai pegar uma parte ou outra, mas talvez não vai fazer o sentido completo da música. Sim. Então, nesse sentido, talvez sim, e outras também. Outras músicas também vão nessa linha. E outras também são mais dispersas, mais meio polifônicas, sabe? Assim, não são tão... Você precisa ter essa atenção tão aguçada. Muito bom. A escolha da Ditadura do Cabelo para ir para o edital, para esse videoclipe, foi pensado nisso já? É a primeira música, vamos ver como que isso vai ressoar em Cuiabá. Vocês quiseram testar essa primeira ideia? Foi isso? Fala aí, Marco. Foi basicamente isso, né? A gente, também por ser uma música que tem um tempo um pouco menor do que algumas outras também, né? E ela também tem uma mensagem que eu acho que ela é meio que atemporal também. E no momento que a gente... atemporal, você vai falar do momento agora, né? Nesse momento... Nesse momento, mas muito, muito importante, né? Então, acho que foi essa junção da música ter um tempo que o edital conseguia cumprir, né? A gente conseguia cumprir o clipe, né? E também a mensagem dela. Eu acho que a mensagem dela também foi uma das coisas mais importantes que a gente pensou, assim.
Muito legal. E vocês mantiveram a mesma configuração? Você falou que ela é uma música de 12 anos atrás, né? Vocês mantiveram a mesma configuração sonora, letra, não mudaram nada, tiveram na íntegra mesmo, só pegaram e levaram para o estúdio para gravar. A letra ficou na íntegra mesmo, tipo, não mudou nada. Agora, a música, sempre, quando entra outros músicos, ela vai mudando aos poucos, né? Mas ela também se manteve muito no que ela era antes, só vai mudar algum instrumento aqui, acolá, mas assim, é bem coisa pequena, assim, ela pode se dizer assim que ela se manteve. Assim. A base musical dela é a mesma. É a mesma, E a letra não mudou nada. Porque aquele negócio, é uma música que trabalha com essa alegoria de luta de classes e tal, e que, então, por isso, o Marcão falou que ela é meio atemporal. Mas num contexto agora de Bolsonaro e anti-Paulo Freire, essa cruzada, então acho que é necessário. E a gente vê lá Brecht, né, já falando de luta de classes, né, então a gente só continua até hoje, né? E eu convido vocês para a gente assistir aí um pouquinho da Ditadura do Cabelo, para aí a gente falar como é que foi essa produção, como que foi produzir esse videoclipe. Deixo vocês aí com a Ditadura do Cabelo. Os cabeludos ditam regras e por uma carência de pelos só se fodem os carecas. E o cabelo quando cresce é sinal de mais poder, e a carecada só padece esperando um fio nascer. Na ditadura dos peludos, os pelados tão ferrados, os carecas trocam tudo por uns fios embaraçados. E um careca com ganância teceu fios de esperança e uniu sem cabelo em prol de uma mudança. Mas a repressão venceu e pôs os carecas numa sinuca. Depois que o líder se vendeu por uma bela peruca, e os carecas desunidos, reprimidos e divididos, com vergonha do espelho. Se tivesse algum pedido, seria ter algum cabelo. E os carecas desunidos dão força aos cabeludos, e cada qual com seu umbigo, e os peludos tão com tudo, e tão botando pra fuder, e vão fuder com todo mundo. A massa se rebele, o tolo esbanja todo o ouro. E quem não tem pelo na pele, vão arrancar o couro. E se um careca criar cabelo, já não vive de merreca. É melhor alguém detê-lo, pra não fuder com os carecas.
Voltamos e vocês acabaram de assistir o videoclipe Ditadura do Cabelo, do Desheróis, que é uma banda autoral cuiabana que traz com ela toda essa roupagem da música brasileira, que tem um pouco do rock and roll, mas também tem um pouco de Ney Matogrosso, tem uma mistura de performatividade também do Kiss, né, da outra roupa que você pinta a cara. Então, assim, a gente vê uma mistura bem legal, assim, no Desheróis. E vocês estão de parabéns, né, galera, que o videoclipe tá, assim, muito, cada componente pensado, assim, dentro do videoclipe, a iluminação, as tomadas de câmera, e parabéns pelo resultado, que é mais uma produção da Sumac Records, né, que é a gravadora que teve lá com vocês. Então conta aí pra gente um pouquinho, Marco, como é que foi estar lá com eles e tá colocando, né, vendo a materialização da música, né, você consegue ver ela ali materializada, ver a galera depois parar para assistir, é diferente, né? É muito diferente, até porque eu nunca tinha participado de videoclipe, né, a banda é o primeiro videoclipe da banda em si. O Maicon, que é o guitarrista, e o Igor, que é o baixista, eles já tiveram várias bandas em Cuiabá, então eles já gravaram alguns clipes, eu nunca tinha gravado. Então foi uma experiência muito legal mesmo. A gente teve também o apoio da Latitude, que é quem cedeu para a gente toda a parte de iluminação e de câmera. Então eles ajudaram muito a gente nisso. E teve a ajuda do Marcelo Santana, que é o nosso amigo pessoal também, que foi o diretor. E toda a equipe que participou também foi assim fantástico. Quando você participa, né, gravando, você não tem dimensão do que está na câmera em si. Então ver aquilo depois lá finalizado e tudo mais foi muito legal. Foi satisfatório demais. Exatamente, muito. E Túlio, e aí como é que foi você juntar toda essa galera? Vocês pensaram, não, eu vou chamar isso. O Marcelo, que já é amigo de vocês, né, e tá já presente em outros trabalhos também. Mas escolher essa gravadora, escolher a galera para estar junto, como é que foi isso? Olha, aconteceu naturalmente. Essa pergunta aqui seria mais honesta se fazer para o Marcelinho, sabe? Porque ele que reuniu todo. Ele que deveria ser interessado aqui sobre o videoclipe. Porque ele que pensou tudo isso mesmo, sabe? Embora a música seja nossa, a ideia de fazer um videoclipe dela e tal, ele que assina a direção, a gente escreveu o projeto juntos, mas a concepção é dele. E, enfim, e aí a parte de organizar, de chamar essa equipe, o Rosano, que fez a Rosano Mauro, que fez a fotografia, a Júlia Costa, que fez a direção de produção, toda essa equipe foi o bacana, esse pessoal todo foi o Marcelinho que reuniu. E... Então, que sorte, hein, vocês têm o Marcelinho. Não, o próprio contato com a Sumac, sabe? Que eles trabalham juntos, já o pessoal da Sumac com o Marcelo, eles fazem vários trabalhos juntos. Então, a gente entrou na parte de autoria da música, artística, né? Mas a parte de produção audiovisual é mérito da Sumac, do Marcelo e do pessoal que participou. Sim, a Sumac tem uma infraestrutura muito legal, então assim, facilitou bastante a gente. Foi muito, assim, tranquilo fazer, sabe? Eu tive conversando com o Lucas, ele falou assim que ele tinha esse lugar do músico de não ter esses amparos, de não ter uma gravadora, e que a vontade dele era isso, dar essa qualidade para o músico mesmo. E a gente tem visto aqui, de 100 videoclipes, 99 foi feito na Sumac. Eu acho que é porque a galera realmente está se sentindo abraçado mesmo pela casa e tal. E é muito importante, né, a gente ter esse lugar para poder ensaiar também, ver projetos, ver gente nova surgindo, ideias autorais aparecendo. É muito importante, né? E principalmente a música autoral, né? Por muito tempo a gente tinha, não sei se era medo, insegurança de produzir algo autoral, e hoje em dia a gente vê a cidade borbulhando mesmo de autoral, a galera querendo produzir, fazer seu som, colocar sua voz, colocar sua identidade. E isso é o mais importante, eu acho, porque aí a gente deixa a marca da nossa cidade, né? A gente deixa os aspectos culturais que acontecem, a gente traz outras camadas que a gente não consegue levar senão no autoral, né? Com certeza. Sim. Essa coisa de ter um movimento efervescente é interessante porque é um registro do tempo mesmo, né? A gente faz parte
dessa cultura que acontece, e a arte tem meio que essa, não é uma função, mas acaba sendo uma característica de registrar o período de uma maneira assim poética, porém fiel também, sabe? É válido futuramente como um documento histórico para a gente pensar o nosso tempo. Exatamente. A gente estava aqui com uma jornalista, Lidiane Barros, não sei se você conhece. Sim, ela estava falando, gente, o Cultura Livre daqui um dia a gente vai usar ele para pesquisar os artistas, porque todo mundo passa lá e todo mundo tem esse lugar, né, de colocar e de falar, então vai ser um acervo muito incrível do que aconteceu na Cuiabá nos anos 2000, né, e 20 para cá, desde os 2019 a gente tem Cultura Livre, então assim, eu acho que é exatamente isso, e muita coisa autoral, muita arte, teatro, música, cinema, tá? A gente tem visto esse movimento de Cuiabá, assim, como mudou, né? Vocês começaram lá em 2010, se a gente fosse falar disso lá em 2010, você falar, oi, né? Não tinha mas não tinha essa pretensão de que estaríamos nesse formato, com escola de teatro, faculdade de cinema agora na UFMT, né, que agora é cinema também. Bastantes editais também, né? Muitos editais, muita gente pesquisando a arte, né, fazendo mestrado, doutorado, pesquisando a arte, pesquisando isso, e é muito importante que a gente fala, o artista é muita pesquisa também, né, para colocar, para ver pra gente ver esse trabalho final. Teve uma galera que ficou pesquisando harmônicos, ficou pesquisando a letras, isso que a gente vê, afinal, é fruto de muita pesquisa, de muito trabalho, né? De um processo mesmo que envolve várias pessoas que vieram antes da gente, né? Sim. E aí, sobre essa parte que a Lidiane citou disso daqui se tornar futuramente um acervo, né? Eu concordo totalmente. E assim, a arte, os artistas, não é algo que se mantém por si só. Para existir isso, é necessário que exista uma cadeia, né, de produção e tal. E aí passa muito pelo fazer jornalístico, por ter tipo um programa aqui que dá espaço para artistas, para falar de seus trabalhos, enfim, outros jornais, outros espaços. A crítica também é muito importante. Essa acho que é um tripé que falta um pouco aqui. Sim. Entre a arte, quer dizer, os artistas, a arte, a imprensa, eu acho que também completa bem, mas a parte da crítica eu acho que é muito capenga aqui. Sim, não temos, a gente não tem, na verdade. Eu acho que faltaria falta uma formação de críticos mesmo, e aí é para música, para o teatro, para o cinema, que é importantíssimo, porque onde existe uma boa crítica, existe uma boa arte. Exatamente, porque a gente se constrói juntos. A gente até teve um início de pessoal da dramaturgia que se começou a tentar fazer uma crítica mais teatral, mas eu acho que a crítica artística, ainda que envolve cinema, que envolve seria bem interessante mesmo. É bom para a gente pensar, né, Túlio? Porque tudo isso é importantíssimo para o que é mais importante, né, que é a formação de público, né? A interação entre a obra e sim, o público, né? O que se faz e o que se vê, né? Porque a gente não tem o que estão vendo, né? O que acontece depois disso. E falando nisso também, a gente teve o Jardim Autoral, que foi o primeiro festival da canção aqui, né, em Cuiabá, e que o Desheróis foi selecionado e depois foi premiado, né, no Jardim Autoral. E vocês já imaginavam essa premiação, já foram esperando ela, ou foram despretensiosamente lá para o Jardim Autoral? Como é que foi, Marcos? A gente sabia que a música ela era uma música que, por ela ser longa e complexa, os jurados poderiam dar umas notas um pouco melhores para elas, assim, mas a gente não esperava tanto assim do público em geral, assim, porque eu acho que o principal, além da questão do prêmio, eu acho que foi a reação do público, sabe? Pra gente foi, pra mim ali no palco foi a coisa mais legal, porque é uma música que incomoda também, ela chama atenção para muitos temas, né, ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não esperava tanto, assim, o público ter gostado tanto, assim, sabe? Depois da apresentação, a gente receber as pessoas lá no público, conversar com a gente, elogiar. Teve até um maestro que foi falar com você também, né, Túlio?
da UFMT, que também elogiou bastante a música. Então, pra gente, o mais legal foi o público, assim, sabe? E Túlio, você, como que foi para você ter a sua canção premiada, né? Que era um festival da canção, né? Foi massa, né? A gente ficou em segundo lugar e tinha muita gente que a gente admira o trabalho há muito tempo. Então, nesse caso aí, eu acho que a gente nem tinha uma pretensão tão grande. Se a gente ficasse ali entre os 10, já estava massa demais. Ficou em segundo, saiu no lucro, né? Adoro essa do Túlio. A gente saiu, né? Foi ótimo. E assim, o que eu ia falar sobre essa música também é que a gente trabalha com essa ideia, que eu acho que eu trago isso de dramaturgia, de roteiro também, de como atualizar, por que fazer algo agora, né? Por que dizer isso agora? Então, por exemplo, você vai fazer a adaptação de alguma obra do século XX, XIX, XVIII, e aí por que você vai atualizar ela agora? Como você quer construir essa narrativa para dialogar com o contemporâneo? Quais artifícios você vai usar, né? Então tem que ter alguma razão. Então as músicas, tanto Ditadura do Cabelo para a gente fazer agora no edital, quanto Estações, elas são músicas que se atualizaram, sabe? E a gente atualizou, porque música também é diferente de um filme, né? Que você terminou, é uma obra imutável. Agora, a música você pode ir reconstruindo ela, como o teatro também, você vai mudando a peça, cada encenação. Então, a música, a gente tinha um formato dela, a gente tinha essa música de algum tempo. Aí, com esse governo, Bolsonaro e todas essas atrocidades, e pandemia, foi no contexto da pandemia, a gente mudou o texto, aquela parte. Então, a gente acrescentou várias camadas, várias enfim, acréscimos mesmo, para dialogar com o que a gente estava vivendo. Então, eu acho que por isso que tocou muito o público também, porque dialogava exatamente com aquele contexto, sabe? Muito bom, mesmo o público foi, né, a delírio mesmo, porque o contexto foi em cima, assim, muito exatamente atual, o que a gente continua ainda com o mesmo contexto. Dá pra tocar. Tomara que no final do ano já... Nossa, a gente chega outubro, pelo amor de Deus. Estão rezando, contando os minutos já. Gente, muito obrigada por vir aqui falar de música autoral, falar dos heróis. É um prazer, Cultura Livre, estar aqui e receber vocês. Já fica o convite aí para as próximas produções, quando lançar já o LP aí, o EP, né? O EP já vem aqui para a gente falar em primeira mão. É muito bom mesmo ver vocês construindo aí a arte, né, cuiabana, a cultura, a nossa história sendo construída na mão de vocês, gente, de vários artistas. É muito importante para a gente mesmo ver, para a gente que batalha pela cultura, né, ver a gente podendo mostrar a nossa arte, tendo esses editais, e parabéns mesmo pelo trabalho. A gente que agradece. A gente agradece pelo espaço, que reforçando, isso aqui é quase redundante já, mas é fundamental esse espaço mesmo, e vai se tornar um acervo, vai se tornar um material histórico, documental. Então, é fundamental que haja iniciativas como essa. Agradeço demais pelo convite. É a segunda vez que eu estou vindo aqui, eu estou ficando já das casas. Já. Mas obrigado mesmo, Lu. Valeu. E basicamente isso que o Túlio falou, ter esse espaço para a gente poder falar e contar um pouco da história nossa e do que está acontecendo, do que vai estar acontecendo também mais para frente, é fundamental. Então, mais uma vez, obrigado pela poder comunicar com o público, TV aberta, que às vezes a gente não tem acesso a esse público, sabe? Então, verdade, é um outro público, é exatamente. Verdade. É isso, gente, vamos levar a arte para os 4 cantos do mundo, né? E, galera, vocês que estão aí de casa, acompanhem agora a música dele, Estações, que a gente tem aí, a gente finaliza esse bloco com Estações, e fiquem com a gente no próximo bloco aqui do Cultura Livre. Até breve.
flores do outono, pra derreter o gelo desse inferno, numa delírios que só verão na primavera. E quem me dera noutra era, outra quimera. Pra quem me espera já fui, e pra quem foi já era. É que o inverno se derrete pela primavera, que se aquece com a vinda do verão, que a esquece com a brisa do outono, que só vai se despir pro inverno, no eterno desejo de abandono, que tanta sola o mundo moderno. E já não lembro mais a estação, pois aqui é sempre verão. E já não lembro mais a estação, pois aqui ninguém mais estação. Plataforma Brasil, chamada para o embarque. Passageiros, peço a desatenção e a incompreensão de todos. Durante a viagem será servido café, adoçantes, aromatizantes, corantes, conservantes e calmantes. Mas antes, outros anti-inflamatórios, antialérgicos, antibióticos e antidepressivos. Toda sorte de cápsulas, comprimidos e pílulas para sorrir, comer, dormir e transar. Para a refeição, um belo prato de sódio, colesterol, hormônios de bicho morto e agrotóxicos. E exclusivamente durante a pandemia, os passageiros terão acesso a ivermectina, cloroquina, azitromicina e Coca-Cola. Aproveitem a viagem e curtam a paisagem, que é composta por soja, milho, algodão, milho, soja, algodão, algodão, milho, soja, soja, algodão, milho, milho, algodão, soja, milho, algodão, algodão, milho, soja, milho, algodão e algodão, milho, soja e gado. Pausa para as propagandas. Essa viagem sem volta é um oferecimento das indústrias farmacêuticas, alimentícias, bélicas e religiosas, além de grandes banqueiros, conglomerados de comunicação, empresários, empreiteiras, militares e o agronegócio. Informes: passageiros portadores de máscara, álcool em gel ou qualquer quantia de bom senso estão terminantemente proibidos de embarcar. 2, em caso de incêndio, serão distribuídos galões de gasolina e fósforo. No mais, desejo a todos uma excelente viagem. Última chamada para o embarque. Última chamada para o embarque. O trem da insanidade já está na estação. Pra levar mais de um José pra terra do Piché, pra se alimentar de fé e tomar mais um café e lembrar do cafuné, do filho e da mulher. Acorda, José, tu já devia tá de pé pra pegar a lotação, pra chegar na estação, pra cumprir tua missão, pra não morrer de inanição, pra pagar a prestação, pra quitar o seu cartão, pra orar na oração, pra viver nessa ilusão. E agora, José, saco vazio não para em pé e vai pedir na oração, pra saber que oração, pois senhoras e senhores, pobres sem oração, e vai pedir na oração, pra saber que oração, pois senhoras e senhores, sempre sem oração.
das notícias velhas. Forte a fogo nas folhas do outono. Na DT, o gelo desse inferno. Numa delírios que só verão na primavera. E quem me dera noutra era, outra quimera. Pra quem me espera, já fui. E pra quem foi, já era. É que o inverno se derrete pela primavera, que se aquece com a vinda do verão, que a esquece com a brisa do outono, que só vai se despir pro inverno, no eterno desejo de abandono, que tanta sola o mundo moderno. E já não lembro mais